Leremos no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 60 até o versículo 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Deus abençoe a sua palavra lida para a nossa edificação espiritual. Gostaria de fazer uma pergunta a você, com todo respeito. Neste mundo moderno de hoje, você é um discípulo verdadeiro de Cristo? Nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante iniciada na Alemanha. Como todos sabemos, no dia 31 de outubro de 1517, por Martinho Lutero, o padre convertido a Cristo, que foi um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Nós lemos aqui agora, em João capítulo 6, os irmãos notaram que este texto revela 2 tipos de discípulo: o verdadeiro, que permanece com Cristo, haja o que houver, a que preço for. E por outro lado, o falso discípulo, que abandona Jesus por considerar radical o seu discurso, muito pesado, duro discurso, difícil de ouvir, como lemos aqui no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro
é este discurso? Quem o pode ouvir? Nesta noite, convidamos a atenção de todos para o seguinte tema: o verdadeiro discípulo de Cristo. Primeira lição aqui do texto: o verdadeiro discípulo é escolhido por Deus Pai na eternidade. Está bem claro aqui no verso 65. E prosseguiu Jesus: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, a teologia superficial das igrejas neopentecostais diz assim que é o pecador quem escolhe a Cristo. Mas, na verdade, biblicamente, é Jesus quem aceita o pecador. E é por isso, meus irmãos, que não é o pecador morto em seus delitos e pecados que escolhe a Deus, mas é Deus, pela sua bondade, quem escolhe o pecador para a salvação. É assim que aprendemos na Bíblia, pela ação regeneradora do Espírito Santo. O eleito, o escolhido, recebe da parte de Deus o dom do arrependimento e o dom da fé, e assim ele fica capacitado para reagir positivamente ao eterno chamado de Deus para a salvação. Porque, como está escrito em Romanos 8, verso 30, aos que predestinou, a esses também Deus chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, está bem claro na Escritura que somos escolhidos por Deus, e isto sem nenhum merecimento. O verdadeiro discípulo é escolhido misteriosamente pela soberania de Deus desde toda a eternidade. E isto é motivo para o discípulo bendizer e exaltar a Deus, como fez o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, verso 3, ele disse, e nós afirmamos também: bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Portanto, o verdadeiro discípulo é escolhido por Deus Pai na eternidade. Segunda lição aqui do texto: o verdadeiro discípulo persevera firmemente na palavra de Deus, conforme lemos no verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O Senhor Jesus também falou
no verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, a palavra de Cristo nos edifica, aviva a nossa alma, porque é palavra de vida eterna. O verdadeiro discípulo, pela graça de Deus, persevera firmemente em obedecer a Cristo e a sua palavra, mesmo em tempo de adversidade ou pandemia. Tempos trabalhosos, como sempre ora o presbítero Sinésio, tempos de pandemia. Mas não podemos fazer da pandemia ou de qualquer outra tribulação uma desculpa para não exercitarmos o discipulado em Cristo. O discipulado em Cristo é um compromisso constante de alinhamento consciente com a palavra de Deus. O discipulado em Cristo, meus amados irmãos, é um teste de fidelidade para mim e para você, para todo cristão, diante da sociedade permissiva onde vivemos, sociedade que trabalha com projetos de lei para destruir a fé na palavra de Deus, para destruir a família bíblica estabelecida por Deus, da união entre o homem macho e a mulher fêmea. Igreja do Senhor, acorde para a oração, como disse o profeta: toque a trombeta da verdade em Sião. Precisamos, irmãos queridos, dobrar nossos joelhos em oração e jejum. Os irmãos sabem que agora, no próximo dia 11 de novembro, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal julgará se as escolas das crianças em todo o nosso Brasil serão obrigadas a ensinar a chamada ideologia de gênero, que significa dizer assim em sala de aula. Observe, se isso for falado durante um dia ou dois na semana que vem novamente, no mês que vem novamente, no ano que vem novamente, observe, ideologia de gênero significa dizer assim para nossos filhinhos de 6, 7, 8 anos, lá na escola: ei, criança, se você quiser ser macho ou fêmea, tanto faz. Você, menino, quer virar uma menina? Não tem problema. Você decide. Você, menina, quer virar um menino? Tudo bem. Isso é aceitável, é normal para o nosso mundo de hoje. Amados irmãos, o nosso mundo de hoje está precisando de verdadeiros discípulos de Cristo, que protestam contra todo o mal. E o verdadeiro discípulo de Jesus é chamado para isto.
ele é chamado para se opor ao sistema do mundo que tem aliança com o maligno. Mas o verdadeiro discípulo, ele tem aliança com Deus e com a sua palavra, ainda que isso venha custar a sua própria vida, como ocorreu com muitos homens e muitas mulheres lá no século XVI, na época da Reforma, quando nossos irmãos deram as suas vidas por fidelidade a Cristo, perseverando na palavra de Deus. E é assim que nós hoje devemos viver e precisamos viver como discípulos autênticos de Cristo. É assim que você está vivendo? Você é um verdadeiro discípulo? Aquele que já ouviu Jesus falar ao seu coração: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Finalmente, meus irmãos, aprendemos mais uma lição aqui em João capítulo 6. O verdadeiro discípulo crê que Cristo é o Santo de Deus, conforme lemos no versículo 69, vou repetir. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O discípulo verdadeiro, ele crê e permanece crendo, com fé viva, fé contínua em Cristo, o Santo de Deus. Este título, o Santo de Deus, é messiânico e equivale a dizer: Cristo, tu és o Messias que não peca, que não falha, é o meu Salvador, em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido. Está escrito na palavra de Deus, irmãos: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E o que é crer? Crer não é ser um mero acompanhante de Cristo, um membro nominal da Igreja de Cristo. Percebemos no texto que é citado Judas Iscariotes, o traidor, que foi durante 3 anos e meio um acompanhante do grupo apostólico, mas ele não creu em Jesus. E hoje, meus irmãos, também está ocorrendo algo semelhante em muitas igrejas. Tem crente que pertence ao grupo da igreja, mas não tem uma fé legítima em Jesus. Como é a sua fé em Jesus Cristo? É uma fé ousada, corajosa, genuína? Ou você está simplesmente acompanhando o grupo da igreja, um mero acompanhante? O mero acompanhante do grupo de Cristo afirma da boca para fora que fez um compromisso com Cristo, e às vezes fez mesmo, veio aqui à frente, foi até batizado,
mas o seu coração está dividido entre Cristo e o mundo. A verdadeira fé em Cristo exige comprometimento completo e integral, em total devoção somente a Cristo, conforme a doutrina maravilhosa da Reforma Protestante, solos Christus, ou seja, somente Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único Senhor, dono das nossas vidas. E se com a tua boca confessares assim, honestamente, convictamente, a Jesus como o Senhor da tua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Compensa ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Queremos encerrar voltando àquela importante pergunta, que seria tão bom cada crente, cada membro da igreja, refletir lá no travesseiro hoje à noite. No mundo moderno, você tem sido hoje um verdadeiro discípulo de Cristo? Notamos no texto em João 6, que após o discurso de Jesus, muitos que se diziam discípulos foram embora, considerando a pregação radical, considerando o discurso pesado, duro discurso, conforme está no texto, e saíram, abandonaram a Jesus. Foi quando o Senhor Jesus olhou para os apóstolos, como agora está olhando para mim e para você, como que nos perguntando neste momento: porventura, quereis vós outros também retirar-vos? Vocês querem ir embora para o mundo, abandonando a fé no Messias Emanuel, que em obediência ao Pai morreu naquela cruz para nos trazer a vida eterna? Qual é a reação do acompanhante da igreja, acompanhante do grupo de Cristo? Ele sai, ele vai embora, ele não tem compromisso. Você é um mero acompanhante ou é um discípulo verdadeiro, fiel, obediente? Seja você este verdadeiro discípulo que atendeu o chamado eterno de Deus, que persevera firmemente na obediência à palavra de Deus, e que crê de todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entusiasmo, crê em Jesus Cristo como o Santo de Deus, o Messias, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus presente em nossa vida, que trouxe para nós palavras de vida eterna.
Assim seja. Que Deus te abençoe. E que aquelas palavras de Jesus tenham o seu coração como o alvo, quando Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais serão retiradas das minhas mãos. Assim seja, com a sua vida, que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos abaixar nossa cabeça agora, pensar na palavra de Deus que nós ouvimos. Momento de consagração, momento de reconciliação com o Senhor. Após o pastor vai fazer uma breve oração, e se for possível, projetar o cântico, nós ouviremos o último hino. Todos orando, entrega agora a sua vida nas mãos do Senhor. Pai celestial, ó Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra, que não voltará para ti vazia. Cremos assim, ó Deus, porque o teu Espírito Santo presente, ele fala ao coração dos eleitos do Senhor, para eles perseverarem na tua palavra, crerem no teu Filho, que morreu por nós, sofrendo intensa dor. Te agradecemos, ó Deus, por aquela morte tão penosa, mas o Senhor Jesus Cristo, voluntariamente, em obediência ao Pai Celestial, ali se entregou por nós, e deu a sua vida em favor da nossa salvação. Queremos nos levantar daqui, ó Pai, como verdadeiros discípulos. Consagra a nossa vida, abençoa cada um de nós, para darmos o testemunho do teu nome, do teu evangelho, da tua palavra, onde o Senhor nos colocar, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, e que a tua palavra encontre guarida em nosso coração nesta noite, porque o Senhor está nos chamando, está nos dizendo pela tua palavra, que somos teus filhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus.